Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo hoje, terça-feira, 18 horas, encontro marcado. Já é de praxe a gente estar por aqui. Já agradeço a presença de todo mundo que está nos assistindo. E também a professora Viviane Reis, que está aqui nos acompanhando hoje para falar sobre o tema de planejamento de ações de limpeza profissional. Professora, muito obrigado por estar aqui novamente. Olá, Mário. Olá a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje de planejamento, né? Uma coisa tão importante no nosso dia a dia e que, às vezes, as pessoas acabam não priorizando. E, com isso, sem priorizar o planejamento, como é que a gente faz as coisas direito, né? A gente não sabe o resultado que isso vai ter. Então, vamos falar sobre esse assunto que é tão importante. A gente está vivendo isso, né, Mário? Perfeito. E vivendo isso porque a Viviane colocou muito bem, né? No mês de setembro, no dia 18, a gente comemora o Dia Mundial da Limpeza. E esse dia é comemorado em mais de 180 países, e esses países eles focam, né, fazendo uma ação para a limpeza profissional. E a FACOP não pode ficar de fora disso, né? A gente conseguiu, na data de hoje, no dia 5 de outubro, realizar a nossa ação de limpeza. Todo ano a gente faz em praças, em locais públicos aqui em Curitiba, justamente para deixar isso de presente para a cidade e para mostrar a limpeza profissional, né? Então, esse ano, hoje, no dia 5 de outubro, a gente realizou a limpeza aqui da rodoferroviária de Curitiba. E com isso, a gente veio discutir o planejamento para isso, para essas ações de grande porte, né, professora? Isso mesmo. A gente vai falar de uma ação de grande porte, mas podendo levar isso também para as nossas ações diárias, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do nosso papo aqui. Com toda certeza. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente tem um vídeo institucional justamente falando desse Dia Mundial da Limpeza, de todas as ações que a FACOP fez. Acompanhe, porque o vídeo é bem legal e já faz uma introdução aqui para a nossa conversa. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre a quantidade de lixo que está sendo acumulado no mundo. O que você talvez não saiba é que existe um movimento global que reúne mais de 180 países para conscientizar sobre a importância de um planeta mais limpo. Este é o Dia Mundial da Limpeza. São heróis de todas as nacionalidades que se reúnem para melhorar as condições do planeta. Então, nada mais justo que, neste dia, a gente também faça uma homenagem a outros heróis, os que trabalham diariamente com a limpeza profissional. Para comemorar este dia, há anos contribuímos com a limpeza de um local público, tanto para promover a consciência de cuidar do planeta, quanto para reforçar a importância destes profissionais. E desde que começou, já limpamos mais de 33 mil metros quadrados. Somos a FACOP, uma fundação pioneira que atua no setor do asseio e conservação do Brasil. Nossa atuação vai desde a qualificação e capacitação destes profissionais, passando pelas oportunidades de empregabilidade, garantindo a saúde, segurança e, principalmente, o bem-estar emocional e psicológico de cada uma destas pessoas. Nós cuidamos de pessoas. Agora você pode estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é a limpeza profissional? A limpeza profissional é uma maneira de remover a sujidade. Ela é realizada por um profissional qualificado e capacitado que segue um protocolo de 4 fatores principais, conhecido como Círculo de Sinner. O fator temperatura é determinante no sucesso da remoção das sujidades e pode estar relacionado à temperatura de uso do produto e do ambiente. Os requisitos químicos também devem ser seguidos rigorosamente. Com o produto aplicado, é necessário respeitar o tempo de ação para que a atuação química possa ser completamente eficiente. Garantindo-se os 3 itens anteriores, o profissional inicia a remoção física das sujidades, chamada de ação mecânica, que pode ser física ou com o auxílio de equipamentos específicos. Com os cursos da FACOP, cada profissional também aprende a administrar e gerenciar a sua função, criando cronogramas eficientes, checklists e um plano de trabalho, além de sempre usar os equipamentos de segurança. Quando um profissional se desenvolve, a sua vida se transforma. Ele se empodera e reconhece seu lugar, tornando-se referência não só profissional, mas um fator de transformação para a família, amigos e comunidade. A FACOP segue construindo
construindo caminhos para cuidar das pessoas, criando um ambiente onde cada um possa se transformar. Quando eu e você entendemos que somos parte do processo, nós cuidamos uns dos outros. E quando cuidamos uns dos outros, cuidamos do mundo todo. Dia Mundial da Limpeza. Facop, transformando vidas, construindo caminhos. Uma realização SEAC e Ciemaco. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram de todas as ações que a gente já realizou? Viram a amplitude, o tamanho de cada limpeza que a gente já realizou? Bom, então é justamente sobre o planejamento. A gente, claro, chega no dia da limpeza, quer que dê tudo certo, quer que o resultado seja 100%, e para isso, de uma maneira ou de outra, temos que planejar. Vivi, quais são as etapas principais que a gente tem que levar em consideração? Bom, é bem importante a gente verificar a estrutura, né? Então, primeiro vamos desenhar o evento, né? Primeiro a gente desenha, que é o planejamento, né? Assim dizer, quando a gente desenha o evento, dizendo tudo o que vai acontecer naquele dia, o que a gente vai precisar, né? Qual é o fornecedor, qual mão de obra, ou seja, desenhar todo o evento, né? Então, isso é a parte. Depois, vem o pré-evento, que é quando a gente vai separar, entrar em contato com o nosso fornecedor, separar os produtos químicos que a gente vai usar, a mão de obra que a gente vai utilizar naquele momento, né, as máquinas que a gente vai usar, e inclusive é quando a gente chama esse pessoal todo ali para conversar, né, para poder já ir fazendo com que o evento comece a tomar forma, tá? Então, esse pré-evento é muito importante, né, que é quando a gente vai agregar forças ali para efetivamente ter o nosso evento, que é outra parte, né? Então, aí a gente vai para o dia do evento, que a gente espera que saia tudo como um reloginho, pode ter algumas interrupções ou não, mas sem planejamento sairia uma bagunça. Então, a gente planeja para já começar, né, as coisas a se encaminharem. Então, tem o dia do evento, que é o dia da correria, né? É o dia em que a gente tem que ficar para lá e para cá e verificando tudo. Lembrando que no dia do evento tem que ter uma supervisão, tem que ter um trabalho de supervisão, todo mundo sabe o que fazer, mas é importante que tenha sempre alguém que vai ali supervisionar, né? Vai ser o maestro daquela orquestra toda. Então, aí nesse dia do evento, quando a gente faz tudo acontecer. E aí depois a gente tem uma avaliação do evento, que é muito importante para a gente saber aquilo que realmente funcionou, aquilo que pode ser mudado para o próximo evento, né? Porque com isso, com essa avaliação, além da gente se autoavaliar, a gente ganha know-how para fazer um outro evento, né? De maneira melhor ainda e mais acertada ainda. Justamente você falou, Vivi, no pré-evento, né? Ele é tão importante, o planejamento desse evento é tão importante quanto a realização do próprio evento em si, né? E nesse pré-evento a gente tem alguns passinhos, digamos assim, para percorrer até chegar num projeto, né? Num projeto escrito, você falou ali de uma reunião entre fornecedores, entre os envolvidos, mas até chegar nessa reunião a gente já caminhou bastante. E uma das grandes coisas que a gente tem que fazer é a visita técnica, né? Exato, perfeito, é isso aí, Mário. É a visita técnica, é você conhecer o espaço. Porque como é que você planeja sem conhecer, né? Então, quando a gente faz a visita técnica, a gente vai lá verificar a situação do piso, por exemplo, que tipo de piso que é, né? Qual é a circulação de pessoas nesse ambiente? Porque alguns ambientes, como agora a gente tem o da rodoviária, a gente não tem como parar, né? Então, como é que a gente vai fazer a distribuição do nosso trabalho de higienização e limpeza para as pessoas que estão trabalhando ali, que vão circular, né? Qual a prioridade nesse evento, né? Qual é a coisa que tem que ser limpa primeiro? Né? Será que eu posso usar quais os materiais? Qual a maioria da superfície? Eu tenho mais vidro? Eu tenho mais madeira? A partir disso eu vou escolher o meu produto químico. Então, assim, é muito importante a visita técnica. Ela define tudo. Inclusive, uma outra coisa que é muito importante também, que é, para quando a gente vai fazer planejamento, o dimensionamento. Uhum. E para fazer o dimensionamento correto, tanto da mão de obra, quanto de produtos químicos, quanto do nosso maquinário, a gente tem que fazer essa visita técnica, né? Para saber ali, tem gente circulando, tem gente atendendo, né? Tá todo mundo trabalhando em volta. Então eu já sei que eu não vou poder usar um equipamento que tenha muito ruído, por exemplo, né? Eu já sei que vou ter que coordenar grupos diferentes e fazer ali,
né, um dimensionamento dessa área em quadrantes, né, como você tão bem fez, ali dividir em quadrantes para que a gente possa higienizar uma parte, deixar outra aberta para que continue a circulação. Então, assim, visita técnica, dimensionamento, mão de obra especializada, né? Tudo isso é muito importante que a gente corra atrás. Perfeito. E aí, quando a gente pensa nessa visita técnica, até eu vou pedir para o pessoal da nossa produção aqui dos bastidores colocar uma foto de um croquis que a gente fez nessa visita técnica. Foram mais de uma visita que a gente fez no local. E outra, né? Envolvendo participantes, fornecedores, a diretoria das empresas, e esse local onde ele não para, né, a gente tem que pensar que esse ambiente está em uso, e estando em uso a gente tem que garantir a segurança das pessoas que estão lá, dos usuários, da nossa equipe de limpeza, e por isso também, né, a troca de informações ou a elaboração desse projeto é muito importante. E aí o pessoal deve ter colocado aí na tela o nosso croquis, né, que é como se fosse um mapa estilizado do local. E para que a gente faz isso, né? A gente faz isso justamente para conseguir passar para os nossos fornecedores, para a nossa equipe, para as outras pessoas que não estiveram presentes nessa visita técnica, como a limpeza vai acontecer, já para conhecer previamente o ambiente. Então vocês podem ver aí no croquis que a gente separou, né? Ah, beleza, não tem uma planta baixa, não tem uma planta do local, um desenho do local, a gente elabora sem problemas, né? Colocando justamente essas situações que a professora Viviane colocou. Maior número de superfícies, como a gente vai dividir a limpeza, que nesse caso a gente dividiu em 3 grandes blocos, digamos assim. Então vai ter limpeza de vidro, vai ter limpeza do piso, esse piso vai ser dividido em 3 etapas, isso tudo está descrito num planejamento que a gente elaborou. Então é muito importante a gente localizar dentro desse espaço físico como a gente vai realizar a limpeza, né? A ordem da limpeza também, né? O que eu vou limpar primeiro? Né? Porque eu tenho que pensar sempre na circulação. Então, o que eu limpo primeiro, que não interfira na circulação, naquele horário, por exemplo, em que tem um maior pico, que é uma informação que a gente tem que pegar justamente ali com o nosso cliente, né? Qual o horário de pico? Então, como eu vou fazer para que não pare a circulação e não interfira na circulação, mas que a gente efetivamente faça o melhor trabalho possível, né? Então, todo o planejamento, todo esse croquis que, né, foi feito e tão cuidadosamente, foi baseado também nas visitas e nas fotos tiradas, numa documentação. Existe uma documentação que é feita. Então, foram tiradas fotos, a visita, né, técnica que foi feita. Então, a partir dessas fotos é desenhado o croquis, que é onde a gente vai ver também, com as fotos, a observação, né, de esse material, temos que tomar cuidado com esse material já está um pouco mais danificado, então eu não vou poder usar tal produto, né? Tudo a partir dessa visita. E o croquis, ele é o nosso mapa, né? Nosso mapa da mina, é o que fecha tudo, amarra tudo. Perfeito. E aí a gente pode voltar, né, Chique, para continuar a nossa conversa. E justamente isso que a professora Viviane colocou também é muito importante. Fez uma visita técnica para reconhecimento do local, já coloca as informações no papel, já elabora um plano, um planejamento de ação. Precisa de mais uma visita técnica? Precisa. Vamos levar o fornecedor do produto químico, né, os nossos parceiros, para fazer algum teste em superfície, elencar determinadas situações. Depois que está tudo escrito, passa para outra pessoa revisar. A professora Viviane é craque nisso, ela vai muito bem nessas revisões, traz as informações, faltou isso, faltou aquilo. É uma coisa que deve ser elaborada em mais de 2 mãos, digamos assim, né? Eu acho que ele quis dizer que eu sou chata, tá, gente? Perfeito, minuciosa, digamos assim, né? Mas para ser detalhista tem que ter feito um projeto. Você fez um projeto muito legal. Aí é fácil revisar, não tem nem o que revisar. Perfeito. Vivi, uma outra situação que a gente tem que também falar no dia de hoje, né, nessa ideia de planejamento, é sobre a capacitação das pessoas que vão participar ou, digamos assim, o envolvimento dessas pessoas, né? São 2 coisas diferentes, mas que tem que estar bem descritas ali, né? Quando a gente fala da participação das pessoas, a gente tem que pensar que isso é um trabalho profissional, que envolve muitas pessoas, então mão de obra profissional é muito importante. Todo mundo saber aquilo que está fazendo e como vai fazer é muito importante. Então, nessa fase do pré-evento, é quando a gente vai reunir todos esses profissionais que vão trabalhar conosco e a gente vai dar as atribuições de cada um, né? A função de cada um. Porque, por mais que seja uma equipe profissional, se você não tem ali alguém que vai dizer você vai fazer isso dessa maneira, você vai fazer aquilo antes de acontecer, começa todo mundo a se bater, né?
E aí a gente perde o dinamismo e a rapidez. Porque mão de obra profissional, ela é muito mais assertiva, gente. E para que ela seja muito bem assertiva, ela tem que ser treinada. É um espaço que as pessoas não conhecem. Então é o momento da gente mostrar o projeto, reunir as pessoas, mostrar o projeto para elas, dizer, nós vamos fazer assim, vamos usar tal produto, e vamos fazer dessa maneira, começando com a equipe tal, fechou essa equipe, a outra equipe começa, e assim a gente vai delimitando. Mas é muito importante que seja uma equipe de profissionais de limpeza. A gente não pode mais imaginar um evento desse tamanho com pessoas que não sejam profissionais, que não saibam aquilo que estão fazendo, né? E o treinamento dessas pessoas é muito importante. Elas já sabem o que elas vão fazer, elas já têm a técnica certa, mas elas precisam que nós a coloquemos naquele lugar, né? Que a gente insira toda essa técnica, toda essa padronização de trabalho dentro daquele espaço. Perfeito. E aí isso é o que a gente chama de pensar sistematicamente, né? Desde a visita técnica, conhecer o local, elencar as possibilidades e as prioridades, envolver a equipe, envolver os parceiros, os fornecedores de máquina, equipamento, enfim. Equipamento de proteção individual, pensar, por exemplo, até no lanche dos funcionários, no trajeto que a gente vai fazer, como levar todo esse equipamento, essa documentação, enfim, muitas vezes existe documentação a ser aprovada por órgãos públicos, enfim, órgãos do governo participando junto, então realmente é uma coisa bastante grande, mas que não é nada difícil, né, professora Viviane? A gente pode pegar esse mesmo exemplo e colocar no nosso dia a dia, né? Exatamente. É uma coisa grande, porém é aquilo que deveria ser feito todos os dias dentro dos postos de trabalho. Quando a gente fala em ferramentas de gestão, seria POP, cronograma, checklist, nada mais é do que esse planejamento, em menor escala para o meu posto de trabalho. Então é só você levar esse planejamento que já deveria ser feito, que deve ser feito sempre em cada posto de trabalho, para uma visão maior, né? Para um local maior. Isso é um grande evento. Mas, na verdade, gente, é a mesma coisa. A gente faz cronograma, a gente faz checklist, quais materiais, desde como o professor Mário falou, né? Desde do EPI, do lanche, como vai ser transportado o material, tá? Então, isso é checklist que a gente tem que ir lá fazer. Item a item, ver se está tudo ok, né? A gente faz um cronograma para saber, olha, primeira equipe vai trabalhar, a gente faz uma estimativa de tempo. Limpeza de vidros vai demorar tanto tempo por conta da quantidade de vidros, né? E depois disso nós já podemos seguir para a segunda fase, né? Existe um POP, que é qual produto usar, como usar, né, professor? Então, assim, na verdade, esse planejamento que a gente está utilizando agora é o planejamento que a gente sempre deve utilizar. Só que a gente agora está usando no macro, né, para um evento muito maior. E se a gente for comparar, por exemplo, um evento desse, ele é tão minucioso como uma limpeza terminal, por exemplo, num leito de UTI. Tem que ser 100%, né? A gente, por exemplo, num evento desse não pode falhar, assim como uma limpeza num leito de UTI, hospitalar ou em qualquer lugar, na realidade, não pode falhar também. Sendo bem planejada, a chance da gente ter um sucesso é muito maior. É verdade. Professora, tem uma última pergunta aqui para você, e é claro que todo mundo que está nos assistindo, né, vai acompanhar os bastidores e a execução desse nosso projeto que a gente realizou no dia de hoje, nessa grande limpeza, justamente para verificar tudo aquilo que a gente falou aqui. Nos próximos dias vai estar saindo fotos, vai estar saindo vídeos, enfim, a cobertura completa desse evento. Mas, professora, a questão é: como isso impacta a vida das pessoas, tanto para quem limpa quanto para quem é receptor, né, que é o usuário desse local? Eu acho que vamos falar assim em comunidade, né? Tanto o usuário quanto quem está participando. É uma grande chance de contribuir para a comunidade, né? A limpeza, mais do que nunca a gente sabe hoje, a gente sempre soube, mas hoje todo mundo sabe que limpeza é saúde, né? É você trazer dignidade para as pessoas. Então, a gente está falando de um ambiente, como todos os outros que a gente fez antes, que são de uso coletivo, né? É você dar segurança para as pessoas, para a comunidade que vai utilizá-la, né? E como profissional de limpeza, é muito importante saber que a gente está colaborando para a saúde e para a vida efetivamente das pessoas e para a valorização desse trabalho. E quando a gente faz um evento tão grande, a gente dá visibilidade no setor. E aí a gente dá também valorização às pessoas que fazem o trabalho, que é muito importante.
que por muito tempo foi um trabalho invisível. Hoje não. Hoje, infelizmente, foi necessário esse evento todo de pandemia para as pessoas começarem a valorizar realmente as pessoas que trabalham na higienização. Mas eventos como esse dão luz a essas pessoas, valorizam esse trabalho e entregam para a sociedade também lugares seguros, né? Mostram para eles a profissionalização desse trabalho, que existe uma profissionalização, falando em termos de sustentabilidade também, né, professor? Você pode falar melhor que eu, sobre o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente. Esses eventos são grandes e eles demonstram exatamente isso, eles servem também para isso, para visibilizar, né, toda uma classe que é da limpeza profissional e o quanto ela pode colaborar com a comunidade. Perfeito. E aí também vale a pena a gente deixar claro, né, professora, você botou um ponto bastante importante quando a gente fala em planejamento e a sustentabilidade desse evento ou da execução da limpeza de maneira geral. A gente pensa ou deveria pensar nessa ação de planejamento justamente até, por exemplo, que tipo de produto a gente vai usar, se vai impactar no meio ambiente ou na saúde dos colaboradores, como isso vai ser diluído, como vai ser transportado, enfim. É legal também a gente mostrar esses bastidores desses eventos ou falar sobre esse planejamento da limpeza, que justamente isso é o que leva à profissionalização, né? Mostra realmente que sim, temos muita coisa para fazer, a limpeza é sempre muito bem pensada, a saúde e a segurança de todos também, e ela é feita simplesmente nos mínimos detalhes, né? É importante a gente salientar também que, assim, essas pessoas que estão ali trabalhando, e para o nosso setor é importante mostrar que se nós somos capazes de fazer um evento tão grande, nós somos capazes de organizar a nossa casa, né? Que cada empresa é capaz de utilizar ferramentas de gestão, que são as mesmas que a gente usa num evento grande, né? Então, que dentro do meu posto de trabalho, como encarregada, como supervisora, consigo organizar 5 ferramentas de gestão de maneira muito mais eficiente, né? Já que estou usando a mesma coisa num plano tão grande. Perfeito. E assim, essas ferramentas de gestão que a gente veio falando ao longo, deu para perceber que não é nada, digamos assim, muito cabeludo ou muito difícil. Não, um bom planejamento, uma boa organização garante sim a eficiência, a eficácia e a qualidade do trabalho final, seja em que escala for, não é mesmo, professora? É verdade, Mário, verdade. Perfeito. Então, eu acredito que hoje a gente vai ficando por aqui. A gente já deixa claro que quem quiser encaminhar perguntas pode usar o chat do nosso encontro marcado ou encaminhar um e-mail para dúvidas@facop.org.br. Acompanhe os próximos encontros marcados, acompanhe a divulgação desse evento que a gente realizou e sempre planejamento adequado é garantia de sucesso lá no final da execução do serviço. Professora Viviane, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço sempre pela parceria. Perfeito, muito obrigado a todos que nos acompanharam no dia de hoje também. Próxima terça-feira estaremos aqui de novo em mais um encontro marcado. Até mais. Tchau, até mais.